Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e estamos aqui para mais um vídeo. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like, que deixem um comentário e hoje nós vamos aprender sobre as invasões holandesas no Brasil. Então vamos nessa! O que motivou os holandeses a invadirem o Brasil? Para isso, nós precisamos entender que antes da primeira invasão holandesa acontecer, Portugal e Holanda já eram parceiros comerciais, de modo que a produção da cana-de-açúcar que era feita aqui no Brasil tinha auxílio dos holandeses, tanto auxílio financeiro quanto auxílio no refino e na comercialização do produto na Europa. Então daí nós conseguimos aprender que a coroa portuguesa e os holandeses tinham uma parceria comercial. Só que quando acontece um problema de sucessão no trono português e Portugal e Espanha se unem e é formado a União Ibérica, a Espanha não tinha uma boa relação com a Holanda. Então isso motivou com que o rei da Espanha, que até então também estava sendo rei de Portugal, expulsasse os holandeses do comércio açucareiro, algo que desagradou profundamente os holandeses. A partir daí, no ano de 1621, foi criada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Essa companhia de comércio ela foi responsável por patrocinar as invasões holandesas aqui no Brasil. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Por mais que se leve o nome de invasões holandesas, o governo holandês tinha ciência do que estava acontecendo, mas o financiador das invasões e quem estava à frente da administração da colônia holandesa aqui no Brasil era a Companhia de Comércio, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. No ano de 1624, vai acontecer a primeira invasão holandesa na colônia brasileira. Eles vão chegar na Bahia e eles tomam Salvador. Em Salvador havia a sede do governo geral, ou seja, era o centro administrativo da colônia brasileira, e os holandeses tomaram Salvador, porque não havia força suficiente para impedir esse ataque holandês. O governador-geral do Brasil na época, que era o Diogo de Mendonça Furtado, ele foi preso, foi enviado para a Holanda, e as demais autoridades portuguesas que haviam aqui se refugiaram no Recôncavo Baiano. No Recôncavo, eles conseguem se organizar para poder fazer um movimento de resistência, e no ano de 1625, a coroa espanhola, aí devido ao contexto da União Ibérica, eles enviam para o Brasil embarcações, e aí uma união entre os espanhóis, os portugueses, os fazendeiros e nativos brasileiros foi responsável por expulsar os holandeses de Salvador. Só que os holandeses eles não desistem. Aí em 1630 eles vão fazer uma segunda invasão. Dessa vez eles vão tomar Olinda, depois eles tomam Recife, essa invasão acontece na capitania de Pernambuco. Nesse período, Olinda vai ser incendiada e Recife começa a ser o centro administrativo da colônia holandesa, porque nessa segunda invasão eles conseguem se fixar no território brasileiro e também começam a expandir a sua colônia. Em 1637, vai chegar na colônia holandesa aqui no Brasil o conde Maurício de Nassau, que ficou muito famoso porque ele fez diversas obras na cidade de Recife, além de que foi durante a administração de Nassau que se teve uma certa paz nos conflitos que haviam entre os holandeses e as pessoas que estavam na colônia brasileira. Nassau também ele vai montar um ataque até a Bahia, só que esse ataque ele não é bem sucedido. Aí ele regressa de novo para Recife. Acontece também que no ano de 1640, a coroa espanhola vai enviar embarcações aqui para o Brasil para retalhar a colônia holandesa, mas antes que eles conseguissem atracar nas terras brasileiras, ali os holandeses, junto de Nassau, conseguem impedir que essa esquadra espanhola chegasse até o Brasil. Essa esquadra espanhola ela foi liderada pelo Conde da Torre. Ainda no ano de 1640, vai acontecer um evento muito importante, que é o fim da União Ibérica. Então a coroa portuguesa e a coroa espanhola vão se separar. O início do declínio da colônia holandesa aqui no Brasil vai se dar por alguns eventos. Entre eles,
o preço do açúcar que começa a despencar no mercado europeu. Então isso afeta as pessoas que estavam envolvidas no comércio do açúcar. Como eles foram afetados, eles começam a cobrar o dinheiro que eles haviam emprestado para que as pessoas produzissem açúcar aqui no Brasil. Aí a companhia holandesa, que era a companhia de comércio, passa a cobrar dos senhores de engenho as dívidas que eles tinham em relação aos empréstimos feitos para a produção do açúcar. Nassau, que na época era o administrador da colônia holandesa, ele não gosta muito dessas cobranças, e isso somado com outros atritos que ele havia com a companhia de comércio holandesa, ocasiona na saída dele da administração colonial holandesa aqui no Brasil. Então esses eventos começam a marcar o declínio da colonização holandesa aqui no Brasil. O desagrado com a cobrança dos impostos ocasiona na colônia holandesa um movimento de insurreição, que ficou conhecido como a Insurreição Pernambucana, que durou de 1645 a 1654. Várias batalhas aconteceram e daí culminou com que os holandeses eles fossem perdendo espaço aqui no território brasileiro, de modo que já no final da insurreição eles vão ficar mais reclusos na cidade de Recife, até que eles se rendem e aí extinta a colônia holandesa aqui no Brasil. Encerrou a colonização holandesa aqui no Brasil. Contudo, do ponto de vista internacional, a situação da coroa portuguesa e da Holanda não ficou a mais agradável possível. Aí no ano de 1661 vai acontecer um movimento, ficou conhecido como Tratado de Haia, em que Portugal e Holanda assinaram um acordo. Os holandeses eles vão reconhecer a soberania portuguesa no território brasileiro e, em contrapartida, Portugal deveria indenizar os holandeses. Dos 24 anos que durou a colonização holandesa aqui no Brasil, 16 anos foram marcados por batalhas e por resistências. Nós vamos ter a insurreição pernambucana, que durou 9 anos e culminou com a expulsão dos holandeses do território, mas nos 7 primeiros anos também de invasões holandesas no Brasil também tiveram movimentos de resistência, porque embora a colônia não tivesse força para impedir com que os holandeses ingressassem no território, eles se organizavam em resistências para poder impedir o avanço holandês. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like, que deixem um comentário para eu saber o que vocês acharam do vídeo e até breve.